somos a tua morada, somos o lugar, meu Deus, de habitação da tua presença. Vem, vem, enche esse lugar, vem, enche a nossa vida, vem, enche o nosso coração. Ora, malachora, balalore, cantará, balaia, lebeleia, lavas. Vamos, igreja, vamos orando, vamos apresentando a Ele o nosso louvor, vamos apresentando a Ele o nosso coração, vamos dando lugar ao Espírito Santo, vamos dando lugar à presença do nosso Deus. Ele é presente nesse lugar, Ele é presente em nosso meio. Ora, xiriria, lamaraxoia, Ele é suricanta, lamalaia. Vai louvando, vai se envolvendo, vai dando lugar ao Espírito Santo, pois Ele está operando em nosso meio, Ele está trabalhando entre nós. A glória de Deus, a presença de Deus é real aqui hoje. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Nós te adoramos, nós te adoramos, te louvamos. Queremos mais de ti, Senhor, queremos mais de ti, ó Deus. Queremos ver o Senhor trabalhando aqui hoje, meu Deus. Queremos ver o Senhor agindo em nosso meio, Deus. Por isso, Pai, aqui nos reunimos. A casa é tua, oh, o nosso coração é teu, ó Deus. A nossa vida te pertence, ó Pai. Entregamos a ti tudo que temos, entregamos a ti tudo que somos. Rendemos a ti o nosso louvor, a nossa adoração. Rendemos a ti, meu Deus, o nosso melhor. Oh, vem nesse lugar, Deus. Oh, vem. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar até transbordar. Apareça, que o teu nome cresça. Oh, incendeia-nos, incendeia-nos. Erga suas mãos aos céus e diga: apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Oh, Jesus, Vem nos incendiar, ó Deus. Vem queimar com teu fogo em nossos corações. Vem renovar as nossas forças nesta manhã, meu Deus. Vem nos cobrindo com a tua glória, com o teu poder. Vem nos fazendo a tua morada. Vem fazendo de nós, ó Deus, a tua casa, o lugar de habitação da tua presença e do teu Espírito.
Que aqueles que aqui, meu Deus, estão, aqueles que aqui vieram, sejam estes envolvidos pela tua glória, sejam estes envolvidos pelo teu poder. Levante as suas mãos, levante as suas mãos bem alto e diga comigo: Senhor meu Deus, eis-nos aqui na tua presença. Faz de mim, Senhor, a tua morada, o lugar de habitação da tua presença, do teu Espírito. Eu quero ser, Senhor, a tua casa. Eu quero ser, Senhor, esse lugar de habitação do teu poder e da tua graça. Diga obrigado, Jesus. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus bem forte. Você pode aplaudi-lo mais forte. Dê a Ele as suas palmas em louvor, em adoração. Bem forte, mais forte. Aplaude ao Rei da Glória, ao Deus que é todo poderoso. Louve a Ele com as suas palmas. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos nesta manhã, adoramos o teu nome, ó Deus. Aleluia. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, cumprimente 3 pessoas aqui e diga para essas 3 pessoas o seguinte: Deus é contigo, meu irmão. Vamos lá, fala para essas 3 pessoas. Diga para o irmão do lado, para o irmão de trás, para o irmão da frente. Fale para essa pessoa: Deus, Ele é contigo, meu irmão. O Senhor é aquele que nos sustenta. Diga glória a Deus, amém. Nós temos hoje aqui a nossa irmã Kelly, que vai louvar e adorar, amém, a Deus com esse povo abençoado. Amém, bom dia, pastor, bom dia. Bom dia, povo de Deus. Você está feliz na presença de Deus? Quais as irmãs que vieram ontem? E compareceram. Quem não veio, perdeu um pouquinho, mas hoje tem bênção para você também. Você vai ser abençoado tanto quanto ontem. Amém? Você crê nisso? Você tem que crer de todo o seu coração. Você quer um abraço apertado de Jesus? Eu sempre começo com esse louvor, meus irmãos, porque nesse louvor você tem que declarar verdadeiramente ao Senhor que você quer o abraço dele apertado. E Ele está neste lugar e Ele pode te abraçar. Amém? Ele pode te consolar. Quem gosta de um abraço aqui? Eu gosto. Eu gosto do abraço do meu marido, eu gosto de um abraço da minha amiga, né? Da minha mãe. Mas só que o abraço de Jesus é totalmente diferente, é um abraço especial. Meus irmãos, Ele consola, Ele transforma, enquanto Ele vai cuidando de você. É maravilhoso. Então receba a presença do Senhor Jesus. Abra o seu coração nesta manhã para buscar verdadeiramente ao Senhor. Amém? Você é de Deus? Então tem uma parte que diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Eu sou de Deus. Ah, mas tá muito ruimzinho ainda. Mas não pode desanimar de jeito nenhum. Fala assim, ó: sai tristeza, sai preguiça, em nome de Jesus. Irmão, você tem que ser fervoroso na presença de Deus. É claro que às vezes você não está tão bem, que às vezes você vem e você, nossa, estou meio chateado com alguma situação. Mas irmãos, quando você entra na presença de Deus, você muda completamente. A alegria do Senhor é a nossa força. Ela entra na sua vida, te transforma. Amém? Então vamos de novo. Onde está, morte, a tua vitória? Onde está, morte, a tua vitória? Oh, eu sou de Deus. Amém. Então aplauda ao Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Não importa o que terei de passar, o meu Deus é forte. O meu Deus é forte, irá me ajudar. Com Ele sou, mas eu sou de Deus. O que o homem pode me fazer, o inimigo não vou temer.
ao lado do meu Senhor. Não sinto mais solidão. Eu me lanço nos braços eternos, aos cuidados de um Pai de amor. Abraça-me, Senhor. Declara o Senhor. Abraça-me, Senhor. Tu és meu verdadeiro amor. Quero sentir teu tocar. Vem me abraçar, vem me abraçar. Abraça-me, Senhor. Conforto e abrigo encontrei. Seguro estou em tuas mãos. Abraça-me, Senhor. Declare com fé no seu coração. Se eu passar pelas águas, elas não me submergirão. E se eu passar pelo deserto, ali eu não morrerei. Com Deus ao meu lado, com Deus ao meu lado. Rios e mares, atravessarei, atravessarei no poder de Deus. Com Ele sou mais eu. Abraça-me, Senhor. Abraça-me, Senhor. Diga pra Jesus, tu és meu verdadeiro amor. Quero sentir teu tocar. Vem me abraçar, vem me abraça-me, Senhor. Conforto e abrigo encontrei. Seguro estou em tuas mãos. Abraça-me, Senhor. Se eu passar pelas águas, elas não me submergirão. E se eu passar pelo deserto, ali eu não morrerei. Com Deus ao meu lado, com Deus ao meu lado. Rios e mares, atravessarei no poder de Deus. Com Ele sou mais eu. Onde está o monte da tua vitória? Onde está o monte a tua vitória? Onde está o monte a tua vitória? Oh, eu sou de Deus, eu sou de Deus. Onde está o monte a tua vitória? Onde está o monte a tua vitória? Oh, eu sou de Deus. Oh, glória a Deus. La 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 la. Oh, eu sou de Deus. As mãos lá em cima assim, ó. La 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 la. Oh, eu sou de Deus. Declare que você é de Deus. Eu sou de Deus. Oh, glória. Eu sou de Deus. Oh, glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus. Amém. Tem homem e mulher de Deus? Você tem que estar sempre feliz na presença de Deus, meus irmãos. Deus é contigo. Fala para a pessoa assim que está do seu lado. Deus é contigo, meu irmão. Amém? Meus irmãos, quem crê que pode acontecer um milagre, o impossível na sua vida? Fala assim, eu creio que pode acontecer o milagre na minha vida, porque Deus é comigo. Amém? Então aplauda ao Senhor Jesus. As palmas assim pro Senhor, ó. Tomo posse da bênção que tu tens para mim. Tomo posse das promessas que na minha vida hão de se cumprir.
Jesus. Tomo posse da bênção que tu tens para mim. Tomo posse Das promessas que na minha vida hão de se cumprir. Deus me fez capaz. Deus me fez capaz. Tenho de prosseguir, indo até o fim, pelas portas que terão de se abrir. Vai acontecer o impossível, Deus está comigo. Vai acontecer, só preciso crer. E aí o impossível Deus fará acontecer. Vai acontecer o impossível, Deus está comigo. Vai acontecer, só preciso crer. E aí o impossível Deus fará acontecer. Ele já está pronto para nos atender, agir pela fé, e sem duvidar, faz acontecer. Oh, glória a Deus, amém, aleluia. Deus faz acontecer na sua vida, amém? Vocês aprenderam essa canção, meus irmãos? Ela é muito forte, ela diz que vai acontecer o impossível. Deus está comigo, vai acontecer. Só preciso crer. E aí o impossível Deus faz acontecer, amém? Mas o que acontece? Sem duvidar. Você não pode duvidar. Se você duvidar, o que acontece? Aí o milagre não pode acontecer, meus irmãos. Mas se você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, sem duvidar, o milagre vai acontecer. Você crê nisso? Diga, eu creio. Quem quer ser renovado pela presença do Senhor? Cadê o pessoal da banda? Vamos louvar aqui. Feche os teus olhos. Vamos preparar o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor Jesus. A presença do Senhor está neste lugar. Pai, nós queremos ser renovados por Ti. Porque nós precisamos do Senhor, ó Pai. Fale com Deus agora. Fale com o Senhor de todo o seu coração agora. Diga, Senhor, eu preciso de Ti. Fala comigo, Jesus. Eu preciso ouvir a Tua voz, ó Pai. Meus irmãos, é momento de você abrir o seu coração na presença de Deus. Se você quer mais do Senhor, fale para Ele. Fala, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero aprender mais de Ti. Porque eu tenho fome de Ti, Jesus. Eu tenho sede de Ti, Pai. Oh, Senhor, vem transbordar os nossos corações com Teu Espírito Santo, com a Tua presença. Jesus, eu sei que o Senhor está aqui e nós precisamos de Ti. Aleluia. Nós precisamos, Jesus, da Tua presença. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser. Declare isso, renova-me. Renova-me, Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há, dentro de mim necessita ser, porque tudo que há, dentro do meu coração necessita mais de Ti. Declare isso, renova-me. Renova-me, Senhor. Declare de todo o seu coração. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Renova-me, Jesus. Põe em mim Teu corpo, porque tudo que há, porque
necessita ser mudado, ó Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. Declare vocês, porque tudo que há necessita ser. Porque tudo que há necessita mais de ti. Declare, necessita mais de ti. Aleluia. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti, Jesus. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluia, Jesus. Levanta a sua mão em direção ao céu e diga para Ele: eu necessito mais de Ti, Senhor. Eu quero mais da Tua presença aqui nessa manhã. Eu quero a unção do Senhor sendo derramada sobre a minha vida. Diga: Jesus, eis-me aqui, eu quero receber. E dê para Ele uma salva de palmas bem bonita para o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, tudo na paz? Todos bem em nome de Jesus Cristo? Tem irmãs que tiveram presente aqui conosco ontem? Estava bom ou não estava? Deus abençoou a sua vida ou não? Abençoou? Glória a Deus. E não será diferente hoje. O nosso Deus, aonde nós nos reunimos para adorar, para buscar, Deus está presente para nos abençoar. Amém? E não será diferente nessa manhã. Eu estou aqui com muita alegria no meu coração. Pastor Nelson, pastor Antônio Carlos me fizeram esse convite que alegra a minha vida, porque o que eu mais amo fazer é falar das coisas de Deus, é falar da palavra do Senhor. Amém? Então eu estou com alegria. Espero que você esteja com alegria para receber o que Deus tem para nós. Amém? Dá para Ele uma salva de palmas e pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Amém? A irmã Kelly estava cantando aqui, eu estava adorando a Deus ali no escritório, e ela estava dizendo: tudo é possível, né? Creia no impossível, não foi? Você crê no impossível, irmãos? Quem crê que aquilo que é impossível aos nossos olhos é possível para o nosso Deus. Muitas vezes nós nos limitamos porque olhamos para as nossas condições, porque olhamos para as circunstâncias que estamos vivendo, porque ficamos observando ao natural. Mas quando nós cremos num Deus que é poderoso para fazer aquilo que para nós é impossível, e nós cremos e mantemos a comunhão com o Senhor, nós vamos ver os propósitos de Deus se realizando em nossa vida. Amém? Você crê nisso? Talvez você um dia teve sonhos, você um dia, Deus colocou algo no seu coração, um propósito, e de repente algumas coisas foram acontecendo e você desanimou e até mesmo esqueceu daquele propósito. Eu digo para você, chama esse sonho à realidade hoje, amém? Porque Deus pode sim realizar os sonhos na tua vida. Deus é Deus que pode todas as coisas, amém? Nós estamos já aí chegando para o final do ano de 2019, muitas pessoas às vezes dizem, mas olha, está passando mais um ano e nada se resolveu. Deus, no tempo certo, Ele faz acontecer, amém? A Bíblia diz que nós devemos nos humilhar perante a poderosa mão do Senhor, e ao seu tempo Ele nos exaltará, amém?
Às vezes nós temos aquele vocabulário de falar apressadamente e falamos, a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Não falamos isso às vezes? Falamos, mas não é bem assim que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz, humilhai-vos perante o Deus Todo-Poderoso, e ao seu tempo Ele nos exaltará. Então, você sempre deve se humilhar diante de Deus, para manter-se em comunhão com o Senhor, e no tempo certo Ele te exalta. Eu quero falar com você hoje, uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração, lá no livro de Gênesis, nós vamos ver um homem que sonhou bem cedo, que Deus colocou no coração dele um sonho quando ele era bem jovenzinho. E esse sonho parecia que não ia acontecer, parecia ser algo impossível de acontecer, pela trajetória que estava acontecendo em sua vida. Mas, enfim, Deus nunca erra. Deus, Ele sempre acerta, amém? Qual é a diferença? O que faz essa diferença? A maneira que eu me posiciono nesta caminhada. Como eu me coloco? Eu fico olhando para as circunstâncias ou eu me ligo em Deus e não olho para nada que acontece ao meu lado? Ou seja, não me deixo influenciar pelas coisas que acontecem. Eu procuro me manter em comunhão com o Senhor. Aí nós fizemos a diferença. Às vezes tem pessoas que estão deixando de cumprir os propósitos de Deus, porque são influenciadas por aquilo que elas vivem na sua volta, e deixam de crer no que Deus colocou no seu coração. Eu quero falar com você, e eu sei que a maioria aqui deve conhecer o nosso sonhador da Bíblia, o José, né? Quem conhece a história de José? Mas o que eu quero colocar para você? Por que ele venceu? Porque ele manteve comunhão com Deus. Nós vivemos uns dias, uma época bem difícil. As pessoas hoje em dia, elas têm muitas informações. Tem ou não tem? Informações de todos os lados. Você pega um celular na mão, você já está vendo a pregação desse, a pregação daquele, aquela outra. Enfim, elas têm tantas informações que muitas vezes elas ficam confundidas. Elas ficam confusas e não focam o seu propósito, não foco no Senhor. Nós temos que focar em Deus. Ontem eu preguei para as irmãs aqui que nós temos que firmar nossas raízes, para que tempestade alguma venha nos arrancar, venha nos derrubar. Pode até mesmo às vezes dar uma curvada assim, com temporal, né? Aquela árvore que tem bastante raízes, ela até se curva, mas logo ela se ergue de novo, né? Muitas vezes até cai alguns galhos, algumas folhas, mas se ela tem raízes profundas, ela brota de novo. É assim ou não é? Não é diferente para nós. A nossa vida tem que estar muito bem enraizada no Senhor Jesus Cristo. Estar apegada em Jesus e crer que Ele tem um propósito e que Ele vai cumprir o propósito dEle na nossa vida, desde que nós permanecemos nele. Amém? E aqui na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, é lógico, né? Nós vamos falar de José. Vai abrindo lá em Gênesis, mas deixa eu ir falando, porque eu vou citar só alguns versículos. A história ela é muito longa, mas eu gosto de deixar tarefa para casa. Quando eu prego, meus irmãos, eu gosto de dar uma tarefinha para ler em casa. Então, hoje a tarefa vai ser a tarefa de você conhecer toda a história do José, né? Mas esse jovem José, ele teve esse sonho, né? Ele sentiu isso de Deus e ele foi e falou com seu pai, com seus irmãos, contou o sonho. O que aconteceu? Logo em seguida, os seus irmãos planejaram acabar com aquele sonho, né? Planejaram até mesmo tirar a vida de José. Daí vem lá a intervenção de Deus, é lógico. Não vamos tirar a vida dele, vamos vender ele então. José foi aquele jovem, eu comento em minhas pregações, que se fosse nos dias de hoje, ele tinha tudo na vida dele para ser um jovem revoltado, um jovem deprimido, um jovem como nós vimos muito nessa geração de hoje, jovens aí se automutilando, coisas terríveis. O José poderia ter sido assim, porque
tudo parecia dar errado. Era ou não era? Ele tinha sentido ele teve aquele sonho, ele sentiu que ele seria alguém grande, mas tudo dava errado. A gente costuma dizer que Deus mostrou o final, porque se mostrasse a trajetória, ele ia dizer, não dá. Às vezes é bom Deus não mostrar o que nós temos para passar, né? Mostra o que Ele tem para nós, e daí nós vamos vencendo. Aí esse jovem poderia ser revoltado com a família, abandonar a família, esquecer, ou querer até mesmo tirar a sua própria vida, como a gente vê muito hoje acontecendo. Poderia ser revoltado com Deus e dizer, mas que Deus é esse que eu estou servindo e coisa e tal. Mas ele fez a escolha dele, manter-se em comunhão com o Senhor, manter-se em comunhão com o Senhor. Ele estava lá, foi atrás dos irmãos dele lá no campo, e foi jogado aonde, irmãos? Uma cova, foi isso ou não foi? Conhece a história de José? Ele foi jogado numa cova, para ver se acabava. Lá vinha vindo os ismaelitas, e os irmãos resolveram, vamos vender José. Tipo mercadoria, né? Vamos ganhar um troquinho aqui, vamos vender o José. E acabaram vendendo. Eu quero começar a ler com você, aqui no capítulo 39 de Gênesis, 39. Então os irmãos venderam José para os ismaelitas. Os ismaelitas seguiram a caminhada dele. Quando chegaram lá no Egito, novamente a mercadoria sendo passada, vamos dizer, de mão para ganhar mais um trocadinho. Este era o José. Os irmãos dele, quando estavam lá no campo, quando enxergaram José vindo, já olharam e disseram, lá vem o sonhador, né? Seja um sonhador, amém, irmãos? Mesmo que as outras pessoas olhem para você e dizem, tá imaginando coisa demais, isso não é para você, quem é você para pensar tão grande assim? Não ouça essas vozes, mas ouça o que Deus fala no seu coração. Os irmãos tratavam ele assim, lá vem o sonhador, vamos dar um jeito, vamos acabar com ele. E então venderam. Chegando lá no Egito, eu quero ver aqui no capítulo 39, versículo 1, a Bíblia diz assim, e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que tinham levado para lá. Então, como eu disse para você, segunda vez, ele sendo vendido como uma mercadoria, como um escravo, na verdade, que ele foi vendido nesse momento. Só que o versículo 2, ele já fala e diz, e o Senhor. Quando fala Senhor com letra maiúscula, nós sabemos que está falando do nosso Deus. Diz, e o Senhor estava com José. Para um pouquinho aí. Irmãos, para Deus estar com José, ele não estava com o coração magoado. Ele não estava carregando aqueles ressentimentos, tipo raiva dos seus irmãos. Ah, mas se eu pego eles e coisa e tal. Não, ele estava em paz. Porque Deus é Deus que ele não tem comunhão com essas coisas erradas. Ele não tem comunhão com o pecado. Então, se o Senhor estava com ele, é porque ele estava mantendo a sua comunhão com Deus. A Bíblia diz que nós temos que buscar ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o coração. Eu creio que o José, talvez lá dentro da cova, ele estava falando com Deus. Ele foi vendido, ele falava com Deus. Ele deve ter ouvido na sua casa, e aí entra para quem tem filhos, quem tem lá seus netos, é muito importante falar das coisas de Deus. Às vezes lá o seu filho, a sua filha não quer pegar a Bíblia para ler, mas se ele ouvir você falando dos feitos de Deus, daquilo que Deus fez, da aliança de Deus, estamos agora na campanha da aliança, né? Para lembrar que precisamos manter a aliança com o Senhor. Se você fala em sua casa e os seus filhos vão ouvindo, eles vão aprendendo. O José com certeza aprendeu lá com seu pai Jacó. Ele sabia que tinha que manter uma aliança com Deus e Deus não ia desampará-lo.
Amém? Se nós falamos com a nossa família, vai mostrando quem é o Deus Todo-Poderoso, eles vão carregar essa semente no coração. Aqui a Bíblia diz então que o Senhor estava com José e foi o que, irmãos? Varão próspero. Quem quer prosperar aqui? Leve o Senhor com você aonde Deus te colocar. Aonde Ele te levar, aonde Deus colocar você, o emprego, a empresa, não sei qual é o seu afazer, né? Se você é aquele empresário, tem lá a sua empresa, coloca Deus juntamente com você, faz dele o teu sócio maior, amém? Faz dele o Senhor daquela empresa e você vai prosperar. A Bíblia diz, o Senhor estava com José e foi varão próspero e estava na casa de seu senhor egípcio, ou seja, ele não estava ali num lugar onde todos serviam a Deus, ele estava lá naquela casa do egípcio, mas lá ele tinha Deus com ele, amém? Não importa, irmãos, aonde nós vamos, às vezes tem pessoas que elas oram a Deus para pedir um emprego, para pedir uma fonte de renda abençoada e tal, e de repente Deus abre a porta, e quando ela chega naquele lugar, às vezes ela vai trabalhar, e ela vai trabalhar do lado de alguém que tem outra crença, crê de outro lado, como costumo dizer aí fora, né? Ele crê em outros deuses, ele é aquela pessoa que não conhece a Deus. Aí às vezes o irmãozinho da igreja diz, mas aqui não é meu lugar, como que eu vou ficar aqui? Estou do lado de uma pessoa que fala coisas erradas, que fala o contrário, que serve a outros deuses, eu não posso ficar. Mas é lá que Deus te colocou, para que você lá possa mostrar a diferença, amém, irmãos? O José estava lá na casa do egípcio, mas lá ele fazia a diferença, porque ele carregava Deus com ele, Deus estava com ele, Deus se fazia presente na vida dele, amém, irmãos? Aí a trajetória acontece, ali ele começa a se dar bem, coisa e tal, estava aos olhos do Potifar, estava tudo bem. Aí acontece outra cilada, outra situação, que todo mundo conhece. A mulher do Potifar se engraçou com ele lá, e ele, como tinha Deus, ele fugiu, ele saiu daquela situação. Pecado, irmãos, tem que fugir do pecado. Nós temos que tomar cuidado para não querer enfrentar o pecado. José fugiu. José deixou, ela passou a mão na capa, ficou a capa na mão dela, mas ele saiu rapidinho e não caiu na tentação. Mas, aos olhos dos humanos, ele foi julgado. Eu pergunto para você, não seria mais um momento dele dizer, Deus, o que está acontecendo comigo? O Senhor me abandonou? O Senhor me deixou? Eu ouvi o meu pai sempre falar que o Senhor é Deus que não nos deixa, que não nos desampara, que não nos abandona. E por que agora essas coisas? A Bíblia não fala que ele ficou questionando assim. Ou você já viu isso na Bíblia? José se perguntando, por que Deus? Por que está acontecendo essas coisas comigo? Eu não vejo ele falando isso. Às vezes nós perdemos, porque nós queremos sempre questionar a tudo. Queremos nos perguntar por quê. Eu costumo dizer, irmãos, que eu não pergunto por quê. Eu só digo, um dia o Senhor me mostra, né? Mas eu não pergunto por quê das situações que não agradam a nossa pessoa, né? Não agradam a nós. Mas se Deus permitiu, vamos lá. José não estava questionando a Deus. José simplesmente estava levando com ele a presença de Deus. Mesmo sendo condenado pelos homens, mesmo sendo julgado pelos homens, ele não se revoltou contra Deus. Como assim, pastora? Como que a senhora sabe que ele não se revoltou contra Deus? Eu falo pelo que eu vejo escrito na Bíblia. Porque se ele tivesse se revoltado, Deus estaria com ele? Não. Às vezes nós falamos, Deus deixou. Não, nós deixamos Deus, né? Deus não deixava e nem José deixava Deus. Deus estava com ele, amém? Você vai, no mesmo capítulo 39, só para ler, para você, depois em casa você vai ler toda a história, né? Para você entender. No versículo 20, a Bíblia está deixando bem claro onde ele foi parar.
E a igreja conhece essa parte. Pastora, por que a senhora está pregando se eu conheço? Eu quero que você abra o seu coração para Deus e entenda que se você manter comunhão com o Senhor, aonde Deus te colocar, ali você faz a diferença. Amém? Aonde Ele te colocar. Não importa o lugar. Vou me mudar dessa cidade, vou para lá, vou para cá. Não importa. Aonde Deus te colocar, se você manter a comunhão com o Senhor, você faz a diferença. Você vai entrar um ano de 2020 fazendo a diferença e ganhando muitas almas com o seu testemunho. Amém? Quem crê nisso? Amém. Quem vai ver os seus sonhos realizados ainda em 2019? Tem que crer, em nome de Jesus. Aqui no versículo 20, está mostrando a condenação que foi feita sobre a vida dele, e diz: e o Senhor, letra minúscula, está falando do Senhor egípcio, e o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere, na prisão, após essa tentação da mulher de Potifar. Mas pastora, ele não errou, ele não pecou, mas foi condenado. E foi julgado e foi condenado a ir para a casa do cárcere. Lá estava ele, lá na prisão. Olha o que diz o versículo 21. Eu, o Senhor, porém, eu acho tão lindo isso, irmãos. Eu acho tão lindo isso. Porque não importa o que está acontecendo. O que importa é se o Senhor está com você. Amém? Não importa as circunstâncias que você está vivendo hoje, o que vai fazer a diferença é se o Senhor está com você naquela luta, está com você naquela batalha. Se o Senhor está indo com você, você tem tudo para vencer. Amém? Tem tudo para vencer, porque o Senhor, Ele não nos engana. O Senhor, quando Ele dá um sonho, Ele vai fazer esse sonho se tornar realidade. Amém? Ele estava lá na prisão e a Bíblia diz: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Aonde esse homem ia parar, ele fazia diferença. Fazia ou não fazia? Fazia. Aonde ele ia parar, ele fazia diferença, porque ele manteve sua intimidade com o Senhor. Nunca perca a sua comunhão com Deus, nunca perca. Não olhe para o que está acontecendo na sua vida. Às vezes a pessoa, ela é aquela pessoa que congrega, que está presente na igreja, de repente algo acontece. Se chateia com o obreiro, se chateia com o pastor. Não sei se aqui em Santa Catarina talvez não aconteça essas coisas, Pastor, aqui não, pastor, glória a Deus por isso. Lá no Rio Grande do Sul acontece. Lá às vezes acontece. Se chateia por uma coisinha às vezes infantil e acaba abandonando a congregação, acaba magoando o seu coração, carregando ressentimentos, mágoas. E o que isso leva? Só leva a pessoa a perder. O José tinha tudo para ser revoltado. O José tinha tudo para ser revoltado, até mesmo, não que vão dar esse direito, mas até mesmo com Deus. Ele poderia dizer: Deus, o Senhor colocou um sonho, eu sou fiel a Ti, eu fugi daquela mulher, Deus, e agora onde eu vim parar? Eu vim parar na prisão. Só que a Bíblia não fala que ele resmungava, que ele murmurava, não fala nada disso. Só fala que o Senhor estava com ele. Se o Senhor está com você, não importa o que o mundo diz de você, não importa o que estão falando a teu respeito, o que importa é quem está com você. Amém? Ele vai fazer a diferença. E se José, ele foi tão de Deus e usado por Deus, chegou um momento que o faraó lá teve o seu sonho, ninguém conseguia interpretar e coisa e tal. Aí alguém lembrou: mas para aí, tem um homem lá, ele é aquele homem que interpreta e tal. Chamou o José, e o José conseguiu interpretar os sonhos, que eu não vou entrar nesse lado, mas ele conseguiu interpretar todo o sonho de faraó e coisa e tal. Eu pergunto para você: faraó era um homem de Deus? O que você me diz? Faraó era homem que servia a Deus?
Não. Mas Faraó, eu vejo de uma maneira que eu digo que ele foi um evangelista até. Como assim, pastora? Vai um pouquinho à frente, no capítulo 41. Capítulo 41. Pastora, Faraó foi evangelista. Faraó mostrou, né? Olha o que diz no capítulo 41, versículo 38. O José já tinha interpretado o sonho. Viu a sua tarefa? Depois você vai ler lá os sonhos, as interpretações de José lá. Versículo 38. Olha o que diz aqui. E disse Faraó aos seus servos. Para um pouquinho. Faraó devia ter muitos servos, não devia? Uma imensidão de pessoas lá servindo, né? Aqueles servos, né, que estavam ali na casa e necessitavam. Faraó, diz aqui, disse aos seus servos. Olha o que ele disse. Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Irmãos, imagina aquele homem, o Faraó, chamando todos os servos, vamos dizer que numa reunião como essa aqui, chamou todos, colocou José ali e mostrou para eles, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Ele reconheceu que somente Deus poderia dar toda aquela sabedoria para José. Você se imaginou você fazendo a diferença na empresa onde você está, no seu trabalho, aonde você convive, na escola, na faculdade, aonde você está? Você levando com você sempre a presença de Deus. Não importa o que esteja acontecendo, a dificuldade está grande, a luta está grande, a batalha surgiu, mas você está com Deus do seu lado, junto com você. E de repente, todos olhar para ti e dizer, nesse funcionário, nesse gestor, nessa pessoa, eu vejo a presença de Deus. Isso não é lindo, irmãos? Será que não é isso que Deus espera de nós? Será que não é isso que Deus espera de você? Que todos que te rodeiam, todos que estão à tua volta, possam olhar para você e dizer, eu vejo uma diferença, é o Espírito de Deus que habita nessa pessoa. Mas será que é isso que acontece nos nossos dias? Ah, pastora, glória a Deus, com a minha vida acontece, permaneça firme com o Senhor. Mas na maioria, o que se vê muitas vezes, certas empresas, às vezes diz, eu não quero crente aqui. Por que eles não querem? Por causa do péssimo testemunho de alguns, porque eu não vou generalizar, porque tem muito crente fiel, amém? Glória a Deus. Mas às vezes a pessoa, ela conseguiu uma vaga, mas daí ela quer pedir folga, porque ela quer estar no culto, ela quer dispensa não sei porquê, não sei o quê, não cumpre com as suas tarefas. Ela está dando um bom testemunho? Não. Ela quer ter o momento da leitura da Bíblia, da oração, isso é importante? Sim, mas a palavra você leva no seu coração. Então nós temos que dar testemunhos, nós temos que fazer a diferença. Aqui o José fez tanta diferença que todos os servos de Faraó ficaram sabendo. Nesse homem há o Espírito de Deus. Olha o versículo 39. Depois disse Faraó a José agora, né? Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. O Faraó mostrou para os servos e olhou para José. Deus te fez saber o sonho que ele tinha sonhado, a interpretação do sonho. Faraó entendeu que somente Deus poderia ter dado a José aquela inteligência, aquela sabedoria. Reconheceu isso. E o que vem acontecer logo em seguida? Aí disse o Faraó, tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu.
Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele. O que o povo dizia? O que eles clamavam? Ajoelhai. Aí eu pergunto para você, qual era o sonho que Deus tinha colocado para José? Que ele era aquele molho que se levantava e todos os outros se dobravam, se curvavam. Falamos isso também a respeito dos seus irmãos, da sua família. Mas aqui era todo o povo do Egito. O faraó colocou José no segundo carro. Ele estava lá, bem vestido, colar de ouro. O menininho que tinha sido jogado na cova. O menininho que foi vendido como escravo. Mas aquele que manteve a sua comunhão com Deus. Estava ali com o anel no dedo, com as suas vestes, real. Estava naquele carro e a Bíblia diz que iam à frente, clamando, ajoelhai. E o povo todo se dobrava. Eu pergunto, ali se realizava o sonho que Deus tinha colocado no seu coração? Sim, com certeza se realizou também com seus irmãos. Mas ali Deus exaltou a José. Exaltou por quê? Porque ele permaneceu em comunhão com o Senhor. E a Bíblia diz aqui, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Digam glória a Deus. O sonho desse homem foi realizado, porque ele escolheu manter comunhão com o Senhor. Até os filhos dele que ele teve, ele colocou lá o nome de cada filho. Deus me fez esquecer, Enfim, ele não guardou ressentimento. Nós temos que cuidar muito com o nosso coração, para não guardar ressentimentos no nosso coração, para não impedir com que Deus esteja conosco na luta, na batalha, na perseguição, na dificuldade, que nós possamos levar Deus conosco e fazer a diferença aonde quer que nós estejamos, amém? Aonde quer, e não importa o que está acontecendo. Eu costumo falarmos que muitas fases a gente passa na nossa vida. Eu costumo reunir minha família, meus filhos, meus genros, minha nora, meus netos, e nós conversamos em família, e eu sempre digo algo para eles. Tenho hoje aqui comigo um genro e uma filha, Ontem estava outro genro e a outra filha também. Eu sempre costumo dizer para eles, não queiram mostrar que são de Deus, seja de Deus, viva Deus. Nós temos que ser e não querer mostrar. Seja de Deus, em qualquer circunstância da sua vida. Se levantou uma luta, mãe, se levantou uma perseguição, seja de Deus. Aonde quer que você estiver, leva Deus com você, e Deus faz a diferença, amém, irmãos? Nós não temos que viver pelo que vemos, mas sim pelo que cremos, amém? O José via diante dos seus olhos só situação difícil, sendo vendido, sendo colocado daquela maneira, depois julgado, indo para a prisão. Ele só via acontecimentos ruins, mas ele não vivia pelo que ele via, mas sim pelo que ele cria, amém? O que você crê, tudo é possível ao que crê. Creia, e nós temos que manter essa comunhão com o Senhor e fazer a diferença nesse mundo. As pessoas aí fora, elas estão esperando, elas estão olhando para você, e elas querem ver a diferença, elas querem ver você prosperar, elas querem ver você ser uma pessoa bem-sucedida. E um que quer muito também é o nosso Senhor Jesus. Eu costumo falar, irmãos, que Jesus, ele já orava por mim e por você. Sabia disso, que Jesus orou por mim e por você? Vai lá no Evangelho de João. Nós já vamos encerrar nossa mensagem aqui. Eu tomo um cuidado quando eu saio em igreja dos outros, porque começo a pregar e não quero parar, Começo a falar das coisas de Deus e a vontade de não parar, é só ir falando. Irmãos, a gente tem uma trajetória, e muitas coisas eu já passei na minha vida, muitas experiências com Deus,
de Deus fazer aquilo que aos olhos humanos era impossível de acontecer. Nós iniciamos na obra, eu falo nós, meu esposo, iniciou na obra. Somos convertidos há bastante tempo, mas a primeira igreja que meu esposo assumiu foi em 1996. Ei, pastor, tem um tempinho já. 1996. Uma época de luta, era a 4ª igreja no estado do Rio Grande do Sul. Só existia 3 igrejas, existia Santa Maria, Uruguaiana e Santana do Livramento. Meu esposo foi enviado pelo pastor de Santa Maria para abrir a igreja na cidade do Alegrete. Já ouviram falar do Alegrete? Alegrete, onde tem leite quente, né? Alegrete, terra abençoada, terra querida, a gente carrega no coração, E nós assumimos, o meu esposo assumiu a igreja em Alegrete, 2 de fevereiro de 1996. Eu fiquei em Santa Maria, nós morávamos em Santa Maria, 4 filhos. A minha que está aqui hoje, minha menina, em fevereiro desse ano, ela fazia 2 aninhos de idade. E a dificuldade, meu esposo tinha um emprego, tinha um trabalho, e ele largou tudo para servir a Deus. Época em que as condições na igreja eram difíceis. O pastor Felipe, filho do missionário, está aqui, nos deve lembrar de algumas histórias também, Felipe? Que, com certeza, ele, muito mais que eu, acompanhando do lado do missionário, sabe? Mas era uma dificuldade, era uma luta. E o meu esposo foi para Alegrete, e ele dormia no chão, assim, no cantinho, no escritório, e eu em Santa Maria. Naquele tempo não tinha telefone. Não tinha telefone para eu ligar e dizer, como eu me tratei com ele sempre até o dia que ele partiu, eu sempre chamei de amor, amor, meus filhos estão precisando disso, estão precisando daquilo. Não tinha telefone. Então ele ia para lá e eu ficava em Santa Maria. Uma luta danada, Jesus. Aí ele tinha saído do emprego e coisa e tal. Muitos dias eu olhava assim, eu procurava se eu ia achar uma moedinha perdidinha num armário, num cantinho, para completar, para comprar o leite para ela que precisava. E, enfim, a história é muito longa. Aí um dia, eu fiquei 6 meses morando em Santa Maria, e ele lá em Alegrete, vindo e indo. O pastor da igreja sempre me dando o apoio, pastoreando, e eu trabalhando de obreiro na igreja, e, pegava a filharada, mas era uma maravilha para mim, pegava os filhos, arrumava daqui e dali, ia para... Aí aconteceu uma situação que essa pequenininha inventa de cair e bateu a cabeça. Caiu e bateu a cabeça. Jesus amado, eu fiquei com ela 2 dias desacordada no hospital. Aí o pastor da igreja ligou lá para um irmão da igreja de Alegrete, para o meu esposo vir e tal. Foi uma luta danada. Luta a gente enfrenta, mas eu não desisti. Eu me lembro que eu deixava ela no hospital com a minha mãe, corria para a igreja, pastor, chegava lá e derramava, pastor, e o pastor lá, palavra, e está ali hoje, graças a Deus, Não ficou com sequela, não de ontem. Não ficou com sequela, bateu a cabeça quando era pequeno, daí os maridos gostam de brincar, Mas enfim, passamos luta. Daí chegou o momento que toda a minha família foi para o Alegrete. Em agosto de 1996, fomos todo mundo para o Alegrete. Aí estávamos lá, filhos na escola, lutas para manter calçado, para manter roupa, para manter isso e aquilo. E chegou um dia que meu esposo chegou em casa e disse, não vai dar para fazer a compra do mercado. Estava muito pequenininho. Aí ele disse, e agora? Eu olhei para ele, disse, o Deus que nós servimos é um Deus que Ele vai nos suprir, de um jeito ou de outro vai. Falei para ele, eu sempre fui assim, eu sempre chegava para ele, falei para ele essa palavra. Aí ele vai para a igreja e daí a ansiedade bateu. E eu comecei, ai meu Deus, e começou a bater a ansiedade, eu olhava para meus filhos vão passar necessidade, aquela ansiedade louca, porque é por momentos, cuide, que nem a Lisiane pregou ontem, cuide com os pensamentos, não deixe eles entrar. Aí eu, para vencer aquilo, eu saltei na Bíblia, lá peguei a Bíblia e comecei, e fui indo de uma referência para outra, eu parei numa mensagem, numa palavra, onde Jesus disse que nós somos muito mais do que os pássaros, que Ele dá o sustento e tal.
eu larguei a Bíblia, joguei a minha cara em cima, molhei as folhas da Bíblia, sabe? Com as lágrimas. E eu comecei a chorar e eu dizia: Deus, meu marido não é um preguiçoso, meu marido não é vagabundo. Ele tinha um emprego, ele soltou o emprego para fazer a obra de Deus. E o Senhor está dizendo aqui: o Senhor não vai deixar minha família passar necessidade. E eu ali, clamei a Deus. Estava em planto, né? Tocou a campainha do apartamento onde eu morava. Tocou a campainha e eu, e agora? Limpava as lágrimas e olhava no espelho: como é que eu vou atender agora, Jesus? Vão dizer, a esposa do pastor estava chorando em casa. Aí a gente tem que cuidar com isso. Mas enfim, cheguei lá, fui atender a campainha, uma senhora da igreja, e ela assim, ela falou bem grosso, bem estranho assim, né? E ela disse: irmã, eu vim aqui, mas eu estou com o táxi ali, eu não posso demorar. Aí eu preciso trazer aqui, eu estava lá em casa, não sei o que, o marido fazendeiro, e o marido lá no interior tinha carneado, e ele disse assim: pega isso aqui e leva para o teu pastor. Ela não podia carregar sozinha. Aí veio o taxista trazendo, e eu olhei, aí ele chegou lá na cozinha, jogou em cima da mesa, assim, ficou um montão assim de carne. De uma carne que eu nunca ia comprar naquela época, daquela carne boa. E eu olhava para aquela carne, eu olhava para aquela mulher, e eu não queria prejudicar a fé. Ela era membro da igreja. Como é que eu ia prejudicar a fé daquela mulher? Eu ia dizer: aqui em casa não tem carne faz dias. Eu não ia prejudicar. Aí eu olhei para ela: irmã, que Deus abençoe, prospere seu marido, irmã, né? Fiz ali o que eu queria mesmo no meu coração. Quando a mulher virou as costas, eu gritava dentro de casa, eu dizia: Deus, o Senhor é esse Deus que está aqui na Bíblia, que responde. Meu marido chega em casa, e eu bem quieto, né? E ele ia para almoçar. Chegou em casa e eu abri a porta. Quando ele entrou assim, ele olhou: o que é isso? Daí eu falei: é o Deus que nós servimos. Eu não te disse ontem que Deus supria a necessidade? Irmãos, ele teve que me ajudar, porque eu não conseguia, foi cortando, eu não achava lugar para guardar na minha geladeira. A carne deu para todo mês e ainda sobrou. Aí aquele valorzinho que tinha, comprou arroz, comprou feijão. Aqui, naquela época eu não conseguia comprar um pão na padaria, irmãos. Eu passava na padaria, sentia o cheirinho do pão, eu dizia: Jesus, acho que eu chego em casa e faço um igual. Chegava em casa, fazia pão, fazia rosquinha, fazia não sei o quê, e graças a Deus, se criaram todos na presença de Deus, nenhum se desviou, porque eles viram o Deus que nós servíamos. Na luta, na dificuldade, na batalha, Deus estava conosco, amém? Seja pessoas que confiam em Deus, eu tenho tanta história de suprimento, de multiplicação. Jesus multiplicou, que eu abri o armário no final do mês, eu tinha aquele hábito, né? Vamos ver o que tem, o que falta. Eu abri o armário e eu olhava e dizia: mas Jesus, mas nós comemos normal esse mês, e o que aconteceu? Parece que estava tudo ali. Jesus multiplicou. Eu tenho tanto testemunho dessa parte, e eu creio num Deus que faz o impossível, amém, irmãos? Creio. Então, devemos crer na luta. Por que a pastora está falando isso? Não pense que a nossa vida servindo a Deus é um mar de rosas. Não, a gente passa a luta também. Mas o que faz a diferença? Você crer e permanecer. E quando vem o pensamento, corre para a palavra, porque a palavra vai enchendo o teu coração e você vence os pensamentos malignos. Amém? Então Deus sempre supriu nossas necessidades, Deus sempre foi dando condições, e criamos todos na presença do Senhor, em nome de Jesus. Final do ano passado, Jesus levou o meu marido para a glória. Como eu falo, não tem sido fácil? Não. Se eu dizer para vocês: muito fácil. Não é. Mas sabe o que eu faço? Deus me deu o Salmo 31, versículo 24, onde Ele disse: esforçai-vos e Ele fortalecerá o teu coração. Eu me esforço um dia após o outro, e Ele tem fortalecido o meu coração, amém? E não vou questionar a Deus também, amém, irmãos? Mas vamos chegar no Evangelho de João, onde eu falei que nós íamos ler, que Jesus já havia orado por nós. João 17, Evangelho de João 17, nem olhei o tempo, não peguei relógio para cá, o pastor que me perdoa. Jesus, está atrasado, pastor?
O pastor disse que não. Cuidado, né? Os outros estão olhando ali. A minha filha olhando para mim, lá você vai a mãe, agora ela faz uma vigília. Não. Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 20, Jesus diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Jesus estava falando com Deus. Ele estava orando por mim, porque eu vi a crer pela palavra. Você também, né? Você não teve presente, você não teve fisicamente com Jesus, né? Você creu pela palavra. Então, eu me incluo aqui. Jesus orava por mim. Mas qual era a oração dele? Olha o versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Meus irmãos, voltando lá ao que eu falei do José. O José manteve intimidade com Deus. Vimos isso, né? Deus estava com José. Manteve intimidade com Deus. Os servos do faraó viram nele a presença de Deus. Amém? Reconheceram que nele estava o Espírito de Deus que dava inteligência. Jesus fala que nós temos que ser um com o Pai, com Ele, para que o mundo creia que Jesus foi enviado. Vamos manter essa intimidade com o Senhor? Vamos ser um com Deus? Vamos carregar Deus conosco em qualquer situação da nossa vida? Meus irmãos, quando meu esposo estava no último momento da partida dele, o hospital inteiro, inteiro não, mas ali dos arredores da ala, ouviam os louvores no quarto. Porque nós louvamos a noite inteira. Difícil, lágrimas correndo, e nós louvando e louvando e louvando ao Senhor. Muitas pessoas vinham para ver, porque estavam ouvindo os louvores acontecendo. Foi assim que ele partiu. Nós em louvores. Difícil, mas ali estavam. Nós temos que mostrar para o mundo que há uma diferença em nós. Não importa o que está acontecendo, mas Deus está em nós. Jesus, nessa hora, ele diz no versículo 22, isso aqui era uma oração de Jesus a Deus, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Jesus e o Pai eram um. Jesus, ele disse em certa vez, está no Evangelho de João 8:29, ele disse: aquele que me enviou não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Amém? Ele não deixa só. Então Jesus falava, ele sabia que assim como o Pai não tinha deixado ele só, ele não queria que nós também tivéssemos momento sozinho, desamparado, e ele orava para que nós mantêssemos essa comunhão. E daí diz mais aqui, 23, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e mais uma vez, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Esse versículo para mim é tudo. Digam glória a Deus. O que nós precisamos para fazer a diferença? Ser um com Deus. Nos manter unidos com Deus. Sem olhar para circunstâncias, amém? Sem olhar, não importa o que está acontecendo, não se desligue de Deus, mantenha sendo um com Deus. Jesus, ele está dizendo, Pai, eu dei a eles a minha natureza, a natureza que tu me deste a mim, a minha glória, eu dei a eles. Nós temos a natureza de Deus para habitar em nós, para fazermos a diferença, e para que através da nossa vida, o mundo, as pessoas lá fora, que ainda não conhecem a Deus, venham conhecer Deus em nós. Amém? As pessoas lá fora precisam conhecer. Mas aonde elas vão conhecer? Em nós.
pelas nossas atitudes, pelos nossos gestos, pela maneira com que nós vivemos, pela maneira com que nós agimos. Eu vivo pela fé, não pelo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. E você, vivendo dessa maneira, você vê a glória de Deus acontecendo. Amém? Então vamos fazer a diferença, vamos entrar 2020 fazendo a diferença. Deus tem planos, Deus tem sonhos para você. Faça com que esses sonhos venham se realizar. Como, pastor? Mantendo a presença de Deus na tua vida, mantendo comunhão com o Senhor. Não importa o que aconteça, não tem outro bem mais precioso do que nós termos Deus conosco. Amém? Eu quero fazer uma oração com você. Eu creio que Deus falou ao seu coração. Peço perdão porque eu acho que eu me estendi aqui no tempo. Não sei do tempo, devia ter trazido um relógio, não sei. Devo ter me estendido, mas peço desculpa a vocês. Mas eu creio que quando Deus está falando, não é tempo perdido, né? É tempo ganho. Deus falou com você, irmãos? Vamos fazer a diferença nesse mundo? E não vai ter um banquinho mais vazio aqui na igreja. Amém? Porque você vai mostrar o Deus que você serve, aonde você congrega, aonde você é alimentado. Você vai ter prazer e alegria, porque Deus vai estar com você. Aonde você for, você vai fazer a diferença. Amém? E vai ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. É uma preocupação que existe hoje. Eu te falar isso da minha vida, né? Uma preocupação que existe na minha vida, preocupação, entre aspas, a gente apresenta a Deus. O que será daqui uns anos para frente? Como será daqui um tempo? Porque é tanto movimento hoje em dia, né? É tanta novidade hoje em dia, e as pessoas, não quero ofender ninguém, mas as pessoas correm atrás de movimento, correm atrás disso. Se alguém disse que o fulaninho lá está fazendo não sei o que, corre para lá, o outro não sei o que, corre para cá, e a pessoa muitas vezes se desvia e não está mais mostrando Deus. E a geração futura? Eu tenho netos, tenho 5 netos hoje. Às vezes eu fico olhando para minhas netinhas e fico pensando, Jesus, cuida, guarda elas, livra. É tanta coisa que você vê, e às vezes dentro da igreja, às vezes dentro da igreja. Cuide para que o mundo não entre para dentro da igreja, mas que você influencie o mundo e mostre Deus lá fora. Amém? A sua família, seus netos, você que tem neto, quem tem neto aqui? Procure mostrar amor. Às vezes nós queremos falar de Deus, mas somos muito de apontar o dedo e condenar suas atitudes. Eles vivem numa outra época, não é na nossa. É uma época diferente, né? Mas nós temos que mostrar amor, nós temos que conversar, nós temos que dialogar, nós temos que ouvir, mas mostrar Deus, ensinando o temor a Deus. Porque se eles levar no coração o temor a Deus, eles serão um José que passou por esse momento difícil, mas não caiu na tentação. Esse será um José que faz a diferença e os sonhos de Deus vai se realizar. As coisas que estão acontecendo, as notícias que a gente ouve, as coisas que a gente vê, é de assustar, pensando na nossa geração futura, né? O que vai ser? Como vai ser? Se você olha a igreja aqui, poderia ter muito mais pessoas aqui, né? Cadê os jovens? Cadê a juventude? Ah, pastora, os jovens hoje não querem saber de Deus. Será que não somos nós que estamos errando? Falando para os vovô e para as vovó agora. Seja um vô, uma vó de Deus, que mostra amor de Deus, que cative os seus netos a querer estar com você na igreja, louvando a Deus. Amém? A maior herança que nós podemos deixar é a presença de Deus, a unção de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento. Convido você a se colocar de pé. Quero fazer uma oração e vou passar aqui para o pastor Amaro, que deve estar, o pastor Nelson, né? É Nelson Amaro, é isso, né? Desculpa que eu não... ele deve estar ali assim, olhando, assim, meu Deus do céu, ela não para de falar. Ai, meu pai, ela não para de falar. Ele tem a parte da igreja para fazer, que é entregar o projeto de vida. Quem faz projeto de vida aqui? Faça e creia. Faça e confie em Deus. O sonho que você
tem lá no coração, Ele é Deus para fazer tornar realidade, amém? Em nome de Jesus. Mas coloque a mão na altura do seu coração e fale com Deus agora. Fale com o Senhor. Talvez você diga: eu tenho andado, tenho passado por lutas, por dificuldades, e muitas vezes não tenho colocado Deus nessa batalha. Se você é aquela pessoa que diz: eu tenho falhado, eu tenho errado, diga para Ele agora: eu quero fazer uma aliança com o Senhor agora. Eu quero fazer um concerto com o Senhor agora. Nunca é tarde. É o momento de você se colocar na presença de Deus e dizer: Pai, perdoa-me de todas as minhas falhas, perdoa-me de todos os meus erros, mas eu quero manter essa intimidade com o Senhor. Eu quero ser um contigo, ó Deus, assim como Jesus era um com o Pai. Eu quero ser um, eu quero viver essa união, eu quero viver essa presença de Deus na minha vida. Oh, Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo que tem a liberdade de nos convencer de todas as falhas. E eu digo: Espírito de Deus, vai em cada coração agora, Senhor, fala com cada um nesse momento, ó Deus, e que todos eles, meu Pai, possam reconhecer, possam entender aquilo que o Senhor tem para eles, Pai. Se preciso for pedir perdão, se preciso for perdoar alguém, que isso aconteça hoje mesmo, mas que eles venham ter essa união com o Senhor, que eles venham ter comunhão contigo, e que eles venham fazer a diferença, Pai. Eu oro em favor desse povo, e eu digo: meu Deus, o Senhor é Deus que supre todas as necessidades, o Senhor é Deus que nos faz prosperar, o Senhor é Deus que nos abençoa. Então, Deus, anda com esse povo, ó Pai, abençoa cada um deles, aonde eles forem colocados, lá no trabalho, lá na sua empresa, meu Deus, que eles venham fazer a diferença, que todos possam olhar e ver que há o Espírito de Deus. Oh, meu irmão, minha irmã, se coloque na presença desse Deus e diga para Ele: Deus, eu quero agora a unção do Teu Espírito Santo na minha vida, eu quero Tua presença aqui agora, Jesus. E se você é aquela pessoa que adora a Deus em línguas estranhas, já batizada com o Espírito Santo, comece a adorar em línguas estranhas agora, comece a falar mistério com Deus. Se você não é selado ainda, diga: Jesus, eu quero agora. O Senhor diz na Tua palavra que o Senhor deu a glória que o Pai deste a Ti, e eu quero essa glória habitando em minha vida, eu quero essa natureza em mim. Diga: Espírito de Deus, tenha liberdade, encha a minha vida. Oh, rabalasurerere calabalaxarabalassuri calabalalabalaias, oh, rimalacererere calarerere salabalassuri calabalacere calabalalabalaias, oh, ramalassuri balacererere cantaribalassuri calabalalabalaias. Vem presença santa, vem unção de Deus, encha a Tua igreja, Pai, encha a Tua igreja. Foi Jesus que disse que assim como o Pai o amava a Ele, assim nós seríamos amados do Senhor. Ele te ama, Ele quer encher você da glória dEle, da natureza dEle, para que aonde quer que você vá, ali você faça a diferença, ali você prospere. Não importa o lugar que você esteja, não importa onde lançaram você, o que importa é se Deus está com você, e Ele estando, Ele faz a diferença, Ele prospera a tua vida, Ele faz de você um vencedor, Ele faz de você aquela pessoa valente, guerreira, aquela pessoa que não vive pelo que vê, mas sim pelo que crê. Oh, poderoso Deus, glorioso, glorioso, glorioso é o Senhor. Vem com a Tua presença aqui, Jesus, encha cada um, encha cada um. Oh, Pai Santo e adorado, em nome de Jesus Cristo, eu determino que esse final de ano seja um final de ano abençoado, que todos terminem esse ano de 2019 em aliança com o Senhor. Venham entrar 2020 permanecendo na aliança com Deus, e grandes coisas irão acontecer. Oh Pai, eu adoro
abençoa a todos. Una a minha fé com o pastor Nelson, ó Pai, para determinar vitória sobre esse povo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que assim a tua palavra, a palavra que foi semeada nesse coração, a palavra que foi plantada, meu Deus, na alma desta pessoa, venha produzir os frutos de vitória, venha produzir frutos de mudança. Deus, que assim como a tua palavra tem declarado, assim como o Senhor tem dito, assim venha se cumprir, que essa terra venha florescer, que essa casa venha prosperar, que essa pessoa venha contemplar, ó Deus, a tua glória, venha contemplar, ó Deus, os teus feitos, os teus milagres, as tuas maravilhas, pois nós aqui estamos, ó Pai, aliançados contigo, firmados em toda palavra, firmados em toda verdade. Estamos em ti firmados, ó Deus, para vermos o teu trabalhar, para alcançarmos, ó Deus, o teu milagre. Levante as suas mãos, igreja, levante as suas mãos, pois nós estamos em uma aliança com Deus, pois nós estamos em uma aliança com o Todo-Poderoso. E se algo tem faltado, se algo tem faltado na tua vida, Deus é Deus que supre, Deus é Deus que opera. Ou se existe algo que está talvez se levantando contra ti, o Senhor é aquele que quebra toda a muralha, Ele coloca por terra toda a dificuldade. E Pai, nesse momento, de mãos levantadas, numa aliança contigo, meu Deus, nós paralisamos toda a ação do mal, paralisamos toda a doença, repreendemos toda a enfermidade, lançamos por terra, meu Deus, toda a afronta que tem vindo contra nós, e dizemos a todo mal: seja cancelada a sua obra, ou doença, ou enfermidade, ou opressão maligna, ou todo levante do mal, seja agora cancelado, anulado. Aquilo que por um caminho estava contra a vida dessa pessoa, que seja destruído agora todo este mal, a doença, a enfermidade, aquele problema que se alojou no sangue, nos músculos, nos nervos, nas pernas, que saia e desapareça e vá embora, em nome do Senhor Jesus. Com as mãos levantadas, diga comigo: Senhor meu Deus, eu tenho uma aliança contigo, e na tua presença eu andarei, Senhor, firmemente, sem olhar para trás, sem olhar para a direita ou para a esquerda, mas olhando para o Senhor, o autor e o consumador da minha fé. Diga: em ti eu confio, Senhor, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus bem forte. Aplaude a Ele com toda alegria e com toda certeza de fé, porque Deus é contigo, porque a palavra dEle, ela está sobre a tua vida. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém, povo de Deus. Você pode sentar um minuto, por favor? Em nome de Jesus, nós vamos já nos despedir aqui do pessoal da TV. Que Deus abençoe a todos vocês que participaram desse culto, e creia que a bênção de Deus os alcançou. Creia que por esta palavra Deus está fortalecendo a sua vida. Andar na presença de Deus leva você a realizar sonhos, leva você a viver milagres. Ande na presença de Deus e você verá Deus operando na sua vida. Ainda hoje, às 19h, nós teremos o culto aqui na Miguel Patrício de Souza, número 300, no bairro Próspera. Estaremos buscando a Deus, estaremos louvando ao Senhor e nos fortalecendo no Senhor
e na força do seu poder. Venha buscar, venha se encher de Deus, pois Deus tem um milagre para a sua vida e para a sua família. E todos nós aplaudimos ao Senhor Jesus.